aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar. Olá, estamos novamente conectados em nosso estudo. A Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus e os templos de Jerusalém, no tempo de Jerusalém, na época de Jesus. Já estamos chegando lá. Vamos lá. Vamos recuperar um pouco o que eu disse no final do vídeo anterior, para que possamos seguir em frente. Eu dizia lá no vídeo que apareceu então as sinagogas no lugar dos templos. As sinagogas no lugar dos templos. Pois eles foram destruídos, né? Os templos. E estas sinagogas se tornaram o foco das comunidades judaicas, ou seja, o ponto da fé, o ponto de encontro da fé. Isso aconteceu pouco antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e, quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isto, se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga, e isto os levou a uma nova constituição, a dos escribas. Bom, no Evangelho de Mateus, há uma passagem que descreve Herodes, o Grande, como sendo, eu vou usar as expressões que estão escritas, né? Sedento de sangue e paranoico. A situação ficou conhecida como o massacre dos inocentes. Ele ordenou o assassinato de todas as crianças de Belém com menos de 2 anos depois que ele descobriu, através dos reis magos, que o Messias estaria para nascer naquela cidade. Primeiro, ele fez um pedido aos magos que apenas o avisassem no momento do nascimento de Jesus. Mas ele não gostou e partiu para a violência, quando os 3 enviados decidiram esconder dele o fato. Aí nós temos o quê? Toda a história de Jesus até a sua crucificação, não é? E a história dos apóstolos, enfim. Claro que nós não vamos contar aqui a magnífica, grande história de Jesus Cristo, né? Pois o nosso foco aqui é a Arca da Aliança, o Tabernáculo e os templos, né? Vamos falar sobre o cristianismo, porque dos templos e das sinagogas nós caminhamos para a nossa religião, né? Somos todos cristãos. O cristianismo, a nossa fé. O cristianismo surgiu, então, a partir da doutrina dos homens que seguiram Jesus. Os seguidores de Cristo, seus apóstolos, discípulos, Pedro, Paulo, isso em 50 depois de Cristo. Espalharam os ensinamentos e a história sobre Jesus em Roma e na Europa. A diferença entre judeus e cristãos é que os judeus não acreditaram que Jesus fosse o Filho de Deus. E os cristãos, embora sendo judeus na origem, eles abandonaram então a sua religião e passaram a, digamos assim, a divulgar a fé em Cristo para os outros povos, as outras regiões, criando para isso uma nova igreja, chamada de Igreja Cristã, não é? Os descendentes dos apóstolos, que começaram a divulgar o cristianismo e a espalhar o cristianismo pelo mundo, eram chamados de patriarcas. Assim, aquelas comunidades, elas foram criadas pelos apóstolos e foram, digamos assim, ficando fortes, né? E a palavra que eles usam é perpetuando, ou seja, ficando com uma base, mesmo após a morte deles, dos apóstolos.
e fazendo o cristianismo, digamos, ficar forte como igreja. E o termo é se fortalecer como igreja. A igreja que nós temos hoje, a nossa igreja, porque nós somos cristãos, né? 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Filipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de terem assassinado o Messias e, baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo, os inscritos de Paulo. Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Todos os outros autores do Novo Testamento ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Bom, os cristãos foram perseguidos pelos romanos por séculos. Séculos, hein? Os cristãos sofreram uma série de torturas. Foram acusados de incendiar Roma na época do imperador Nero. Teve um grande incêndio e colocaram a culpa nos cristãos. Geralmente naquela época era muito comum queimarem os cristãos vivos ou entregarem esses cristãos para serem devorados por feras em públicos, nas arenas, nos circos romanos. Exemplo, no Coliseu. A expansão. Entre os anos 100 e 450 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano como na distante Inglaterra. Nesta época, cresciam não só numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 depois de Cristo pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo e era usado principalmente para os sacrifícios dos cristãos. Uma série de 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite para que servissem de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados e amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. E eu estive lá no Coliseu. Nós estivemos lá, eu e minha esposa. Quando você olha o Coliseu e entra dentro e começa a olhar aquilo, o teu pensamento tenta, digamos assim, imaginar. É uma emoção indescritível. Mas isso é para um outro momento.
O motivo de matarem os cristãos era para evitar que o cristianismo continuasse a crescer pelo império. E o que os primeiros cristãos faziam? O que eles divulgavam? O que eles pregavam naquela época? Eles pregavam algo que assustava Roma, não é? Os cristãos não aceitavam a adoração ao imperador como Deus. Claro, né? Desta forma, no decorrer dos séculos, essa religião, digamos, popular, que às vezes eu acredito que naquela época fosse chamada até de seita, ela foi conseguindo cada vez mais pessoas. Os romanos, então, eles acharam melhor fazer o quê? Se tu não pode lutar contra eles, vamos nos unir a eles. Então, eles acharam melhor se aproximar dos cristãos do que continuar a perseguir, porque eles cresciam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Então, no século IV, aparece o imperador Constantino. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção ou fora uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto ao culto dos deuses romanos. No ano de 312, na noite anterior a uma batalha, Constantino tivera um sonho, no qual aparecia uma cruz e nela estava grafada a seguinte frase: sob este signo vencerás. Com isso, antes da batalha começar, Constantino ordenou que os seus soldados pintassem o tal símbolo cristão em seus escudos, e de certa forma isso acabou lhes trazendo sorte, e eles venceram a batalha. Outras versões dizem que não fora um sonho, mas uma visão. Constantino, andando pelo acampamento, teria visto uma cruz no céu. Depois desta vitória, Constantino mostrou interesse em se converter ao cristianismo. Em 313, Constantino, juntamente com o novo imperador do Oriente, assinaram o Édito de Milão, no qual proibia a perseguição aos cristãos e legaliza o culto dos cristãos. O imperador Constantino se converteu ao cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial do seu reino, do Império Romano. Isso aconteceu no ano de 313. Então, o próprio imperador Constantino se converteu ao cristianismo e autorizou, permitiu livremente, não precisam agora se esconder, o culto dessa religião em todo o império. Mas, 80 anos mais tarde, mais ou menos, a história ela acontece de uma forma interessante. No próximo vídeo, vamos nos aproximando do final. A Arca de Deus e o Tabernáculo do Deserto, a Arca da Aliança, o Templo de Deus, no próximo vídeo. Shalom. Tua presença é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.